Produção de milho na segunda safra pode sofrer com as altas temperaturas. Joãozinho Grafista faz a análise gráfica e eu te convido. Acompanhe o Paracatu Rural pela sua Smart TV, no computador ou no smartphone, no YouTube do Paracatu Rural. Inscreva-se em nosso canal e marque o sininho. Se você puder, contribua com o nosso trabalho. Clique no coraçãozinho. Valeu! Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. O mercado internacional do milho passou, ao longo da terceira semana de março, por altos e baixos em relação aos preços. Ainda há incertezas quanto à intenção de plantio para a próxima safra. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, analisa as negociações para o cereal e chama a atenção para o Brasil. Por aqui, a retenção de oferta e a projeção de perdas na safrinha seguraram as cotações em patamares elevados. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista. Bora lá falar do mercado do milho, mercado físico, mercado futuro. O que a gente pode esperar para essa semana de março já, né? Praticamente caminhando a última semana do mês. Bora lá passar um pouco de informações aí para vocês, análise gráfica no final do áudio, o milho na Bolsa de Chicago e o milho lá na B3. E vamos lá, de acordo com as safras e mercado, as cotações do milho subiram no Brasil com retenção de oferta e especulação sobre a safrinha. O mercado brasileiro de milho registrou mais uma semana de negócios limitados e preços firmes no Brasil. De acordo com a Safra Consultoria, a postura dos produtores seguiu inalterada, fixando pouco volume de oferta e impondo dificuldade para os consumidores alongarem estoques em grande parte do país. As cotações também se aqueceram diante das especulações com o clima mais seco previsto para a safra de milho em alguns estados, assim como o andamento e escoamento da colheita de soja, que pesa nas questões logísticas. No cenário internacional, a semana foi marcada por altos e baixos. A tensão comercial gerada pelos Estados Unidos junto a outros mercados por conta das imposições de tarifas contribuiu para o declínio das cotações no início da semana, mas os sinais de boa demanda para o cereal norte-americano e as preocupações com o clima na América do Sul favoreceram os ganhos do meio da semana em diante. Ainda segundo a Safras Consultoria, o relatório de intenção de plantio dos Estados Unidos no dia 31 de março começa a entrar no radar de atenção ao mercado. Então vamos lá, preços internos, mercado disponível ao produtor. Milho em Cascavel, no estado do Paraná, foi cotado a R$ 82,00, frente a R$ 81,00 na semana retrasada. Campinas, CIF, a cotação ficou em R$ 96,00, aumentou R$1 praticado na semana passada, estava em 95. Mogiana Paulista, o cereal avançou 1%, passando de 92 para R$ 93,00 a saca. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a saca foi cotada a R$ 83,00, estável em relação à semana passada retrasada. Em Erechim, Rio Grande do Sul, o preço ficou em R$ 78,00, frente a R$ 77,00 na semana retrasada. Aqui em Minas Gerais, base Uberlândia, preço na venda caiu 1%, de R$ 85 para R$ 84,00. E lá no estado de Goiás, em Rio Verde, a saca aumentou 1%, de R$ 85 para R$ 86,00. Já olhando para as exportações de milho do Brasil apresentaram uma receita de 147 milhões de dólares em março, nos 8 primeiros dias úteis, com média diária de 18,434 milhões de dólares. A quantidade total de milho exportada pelo país ficou em 612,929 mil toneladas, com média de 76,616 mil toneladas. Os próximos meses serão marcados por uma transição climática em todo o planeta. Isso porque, neste momento, o mundo sai da interferência sofrida pelo Laninha e retorna aos padrões considerados normais. Joãozinho Grafista destaca que esse fenômeno envolvendo o clima deve resultar em altas temperaturas em todo o Brasil. Dessa forma, os produtores de milho estão preocupados com possíveis perdas na safrinha em decorrência do clima seco. Saiu um relatório muito interessante, né,
do Itaú, né? Eles sempre fazem um relatório mensal de como foram as commodities agrícolas ao longo do mês de março, né? Ao longo do mês de fevereiro, ao longo do mês de março. Então é um relatório bem interessante, todas as commodities, né? Mas em geral, no caso do milho, o Itaú diz que após apresentarem avanço em fevereiro, a primeira quinzena de março, os preços em Chicago seguiram em queda. Mercado interno, a perspectiva de uma primeira safra sem aumento da oferta e a demanda aquecida, somada a vendas em ritmo ainda lento, a ajudar a sustentar os preços. Também no final de fevereiro, o SJ promoveu o Outlook Forum, com os primeiros números para a safra americana 25-26. Nesse fórum, do SJ trouxe uma estimativa de aumento de 4% para a área de milho americano, uma redução também de 4% para a soja e um aumento de 2% para o trigo. A relação de preços entre soja e milho está mais favorável para o cereal. A média histórica para essa relação é de 2,4 sacas de milho para uma saca de soja. E quando está abaixo disso, é mais favorável para o milho. Na época de divulgação do Outlook, essa relação estava em torno de 2,1, ou seja, melhor para o milho. Talvez por isso a gente viu essa melhora um pouco aí nos preços, né? Também no relatório de milho do Itaú, dizendo que o relatório de março do SJ trouxe poucas alterações para o cereal, porém com nova redução para as importações de milho da China. Com o plantio da segunda safra na reta final, o mercado acompanhará de perto o clima e o desenvolvimento das lavouras. No final de março, o relatório de intenção será divulgado pelo SJ, como a gente viu aí, dia 31 agora desse mês de março, tá? Bom, também no relatório do Itaú eles falaram um pouquinho aí sobre o clima, tá? Dizendo que o cenário, a gente tem a transição do Laninha para uma neutralidade. Falaram que as próximas semanas os mapas de previsão indicam volumes de chuva abaixo da média para a maior parte das áreas da segunda safra, além de manutenção de temperaturas elevadas. Os mapas para abril apontam para um padrão também de chuvas abaixo da média. No centro-oeste, a expectativa é de precipitações para a primeira semana de abril, com redução gradual a partir daí. Já no final de abril e início de maio, muitas lavouras estarão na fase de polinização. Caso essas previsões se concretizem, o potencial produtivo da segunda safra será comprometido. Para a intenção de plantio, a expectativa é de que o aumento da área americana de milho e a redução para a área de soja se mantenha. Porém, as questões tarifárias podem ter alguma influência com o aumento dos custos, tá? Essa é a opinião aí do Banco Itaú. E vamos falar então agora do milho lá na Bolsa de Chicago. O que influenciou aí nas notícias? Na sexta-feira, tanto o milho como a soja caíram. O trigo ficou 0-0 lá na sexta-feira passada. Preocupações dos investidores sobre as perspectivas econômicas dos Estados Unidos, inspirando uma venda antes do fim de semana. Força a venda de trades, força a venda dos famosos fundos de investimentos. Tá? A soja lá em Chicago fechou a 10,09 o bushel e o milho caiu 4 centavos, terminando a $4,6425 o bushel. Há muita incerteza no mercado no momento em relação à economia, disse Carl Setzer, sócio da Consus AG Consulting, para a agência Reuters. Os traders de futuros estão preocupados com a possibilidade que no fim de semana surja uma notícia que faça explodir suas posições, de modo que estão simplesmente saindo de tudo antes disso. É aquela história, se não pode ter alguma guerra, então eles já que fico com medo de expor o meu dinheiro, então é o que eles fazem, eles saem das commodities. Também estão sendo monitoradas as disputas tarifárias entre os Estados Unidos e seus parceiros comerciais e as discussões para pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O dólar lá fora também acaba influenciando. O dólar ganhou terreno em relação ao euro na sexta-feira, também contra o nosso real, colocando o ritmo de seu primeiro ganho semanal neste mês, com os investidores obtendo lucros com o recente avanço da moeda e com a aproximação do prazo de 2 de abril para as tarifas recíprocas dos Estados Unidos. Então vamos lá, rapidinho, bora ver o gráfico do milho Chicago e milho na B3. Bom, olhando o gráfico então do milho lá
de Chicago, contrato maio, ZCK 25 ou ZCK 2025 lá na plataforma da TradeView. Então a gente tem a máxima ali, né, nos 518 por bushel em fevereiro. Testamos a mínima no início do mês, agora em março, nos 440. Os preços foram até 470, voltou para 460. Tem uma média móvel, tentou romper na quinta-feira, não conseguiu, nos 470. Eu acho que se romper, aí voltamos para os 480, 500, 515 por bushel. E um suporte bem forte, mas bem forte ali nos 456. E lógico, depois só nos 440. Esse, se perder, levaria aí para os 415 por bushel. Também acima ali da máxima, nos 515, a gente tem 540, 550, 580, que é ponto de Fibonacci, tá bom? Já o milho na B3, CCM, vamos pegar o CCMN, né, no contrato julho 2025, da B3, tá? Então a gente fez a máxima ali nos 77 ali, 76, 75, né? Também um pequeno range, eu diria, né? Eu diria 72 para 75, lógico que se perdeu 72, força para os 70, força para o 69, 68. O milho que tá agora, mês de março, CCMH 25. Tá bom? Abraço a todos. Vai milho, vai commodities, vai filho do lado. Deus te faz rico de todas as maneiras, de forma que você possa ser generoso em todas as ocasiões, o que resultará em ação de graças a Deus. Deus não te abençoa para que você seja ganancioso. Ele te abençoa para que você seja generoso. Você doa e Deus dá de volta para você, de forma que você possa doar mais e Ele possa dar mais de volta para você, e assim por diante. Deus não te dá coisas para que você possa acumular. Quando você deixa de lado o que está em sua mão, ela fica vazia para receber maiores bênçãos de Deus. Mas como eu disse antes, a doação de Deus para você é baseada em sua atitude. É por isso que é tão importante viver com uma atitude de gratidão. A Bíblia diz: porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está em necessidade, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. 2 Coríntios 9:12. Quando você doa, você está realizando um serviço. Servir e doar é a mesma coisa. São duas ações de amor. Você não pode amar sem servir e doar. E a melhor parte é: seu serviço leva a expressões de ação de graças a Deus. Separe um momento para orar e expressar sua gratidão a Deus. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.